Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, quem tinha frio você não agasalhou. Pedi pra você não levantar, falso testemunho você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu e se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Você causou esta guerra, destruiu a terra e seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, quero ver se você é culpado ou inocente. Você é um homem covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o Senhor Deus abençoe os nossos prezados ouvintes uma vez mais, no nome santo de Jesus Cristo. Que Ele possa inspirar os nossos corações, abrir a nossa alma para compreendermos os segredos escondidos de Deus dentro das Escrituras. Hoje, mais especificamente, nós
Estamos com a nossa Bíblia aberta no Salmo de número 136, aonde a Bíblia diz que a benignidade de Deus dura para sempre. Benignidade é uma palavra interessante porque nos faz pensar sobre a bondade, pensar sobre a misericórdia. Benignidade é exatamente uma qualidade de quem é benigno, de quem é bondoso, de quem faz uso da misericórdia. Benignidade, poderíamos chamá-la de generosidade praticada, também poderíamos chamar de benevolência. Isto tudo são sinônimos da benignidade. Benevolência, bondade, ato de misericórdia, são sinônimos. E a Bíblia diz que Deus é isso. Ele é benigno e sua benignidade dura para sempre. Se nós formos ler a Bíblia aos Gálatas 5, verso 22, nós vamos encontrar lá, por exemplo, a Escritura falando que o fruto do Espírito é gozo, paz, bondade, longanimidade, bondade, um sinônimo de benignidade. Quer dizer, a Bíblia diz que isso é fruto do Espírito, é fruto de Deus. E sobre isso nós estamos meditando até onde vai a bondade, a misericórdia, até onde iria a benignidade do Senhor. Talvez alguém rapidamente responderia: mas o senhor não acabou de ler? Sua benignidade dura para sempre? Não tem limite, ela é eterna. Eterna se sempre, ou a palavra sempre, significasse eterno ou eternamente. Mas sabemos que a palavra sempre não significa eternidade. Sempre é um espaço de tempo. É como alguém dissesse: ora, o pastor tem o costume de ir na sua casa, e você diria: ele sempre vem aqui. Mas isso não quer dizer que ele está lá todos os dias. Isso não quer dizer que ele vá lá eternamente. Ele sempre vem, às vezes ele aparece por aqui. Então sempre é um espaço de tempo, sempre é um período que começa, e se começa tem fim. Então é uma coisa interessante de meditarmos o fruto da graça de Deus, a benignidade. Até onde você acha que isso poderia ir? Até onde você pensa que essa graça, que essa bondade, essa generosidade de Deus para com o homem, de suportá-lo em seus desvarios, em suas loucuras, desobediência, como foi lá nos dias de Noé. A Bíblia diz que Deus visitou a Noé e disse para Noé que ele encontrou graça aos olhos de Deus, mas que ele estava irritado com o ser humano, a ponto de a Bíblia dizer que ele havia arrependido de ter criado o homem sobre a face da terra. E Deus então determinou que os dias do homem seriam ali de 120 anos, de oportunidade, de bondade, de benignidade, de espera, para ver se alguém se retratava, se arrependia, se alguém, com base no livre-arbítrio que tem, direito de escolher, optar como viver, a quem servir, a quem adorar. Deus esperou 120 anos para ver qual seria a posição que o homem tomaria. Quer dizer, os dias de bondade, de misericórdia, de espera, ali, no tempo de Noé, em Gênesis capítulo 6, foram exatamente 120 anos. E eu fico pensando, aqui conosco hoje, em pleno século 21, quanto tempo mais os homens, quanto tempo mais essa terra que está manchada pelo pecado, terá de benignidade e bondade da parte de Deus, visto que a Bíblia diz no livro do Apocalipse
que a taça da ira de Deus, ela transborda. E quando ela transborda, os juízos começam a descer. A condenação começa a descer. Há quem diz, há quem pensa que Deus é apenas essa coisa tão docinha, tão meiguinha, tão amorosazinha, que nunca visitará os homens com juízo. Dê uma olhadinha simples e superficialmente sobre a Bíblia que você vai ver que nunca foi assim. Em tempo algum. Deus sempre determinou um tempo, o qual muitas vezes os homens não sabiam quanto tempo era aquele, mas Ele sempre determinou um tempo para arrependimento, para oportunidade, para perdão, para aceitação. Quando o Senhor Jesus nasceu em Israel, foram apenas 3 anos e meio Jesus pregando e Israel tendo oportunidade de receber o Mestre, mas a Bíblia diz: Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Mas os que não receberam, os que gritaram crucificam, os que gritavam que o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos, eles sofreram terrivelmente o juízo, mais ou menos 37 anos após terem rejeitado e crucificado a Jesus. Eles amargaram ver Jerusalém sendo sitiada, vendo Jerusalém ser destruída, queimada, o povo judeu dispersado pelo mundo afora, aquela nação perdendo a sua bandeira, a sua moeda, seu governo, perdendo a sua independência. E isso voltou a ser nação mais de 2000 anos depois, só de 1947 para frente, que Israel começou a andar novamente como uma nação, que por mais de 2500 anos ficaram sem levantar sua bandeira, ter a sua independência, ser reconhecidamente uma nação organizada. Mas isso tudo, toda a vergonha, toda a dor, por rejeitar o tempo oportuno, o tempo da misericórdia. Não se engane, rejeitar a misericórdia é sofrer os rigores da lei de Deus, é sofrer os juízos, e não porque Deus não é bom, mas porque não soubemos tomar decisão, fazer escolha diante do livre-arbítrio que Deus nos deu. Escolhemos plantar espinhos e nos espinhamos neles. E Deus dá inteligência, Deus envia a sua palavra, Deus envia os seus profetas, Deus envia o seu Espírito Santo que, eis que estou à porta e bato, Ele bate. Envia o seu Espírito Santo que, Hebreus 4:7 diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Deus insistentemente vem com a benignidade e a bondade, nunca com a espada da lei, nunca com o julgamento. Os julgamentos e espada da lei são apenas consequência da cegueira espiritual e do rejeitar o Evangelho e do gritar: crucifica-o, crucifica-o. Por isso que eu disse: até onde você acha que vai essa graça, esse amor, essa benignidade de Deus? Vai contigo até o dia da rejeição. Rejeitando tu a graça, ficará sem ela. Rejeitando tu a Deus, virando as costas a Ele, não te enganes. O que lhe restará é juízo. E logo alguém poderia indagar: então essa graça de Deus, que muitas vezes falamos que ela é ilimitada, que ela nunca esgota, ela tem sim o seu limite? Tem. Não poderíamos sair aí sustentando que, vivendo qualquer tipo de vida, sem temer a Deus, sem respeitar a Deus, ainda assim estaríamos assegurados. Não aceitando a Cristo, seu sangue, não vivendo e obedecendo a sua palavra, ainda assim morrendo, descendo ao pó, estaríamos na eternidade. Não seria tão fácil assim. Algumas velas, algumas missas e pronto, algumas penitências e pronto, tirou-se aquele corpo da perdição. Morreu sem Deus, irá encarar o julgamento sem Deus.
morreu sem abraçar, aceitar a misericórdia, tu encontrarás a Deus desta maneira, como alguém que desprezou, pisou, virou as costas para o favor de Deus, a benignidade e bondade de Deus. Meus favores e bondade a quem quer que seja terá nenhum valor se o tal virar as costas àquele abraço, àquele favor, àquela misericórdia. O mesmo é Deus, o afago, o abraço, a cruz, o sangue, o esforço de Jesus, nenhum valor terá se o tal não receber o seu afago, seu sangue, seu sacrifício, seu nome no batismo, mostrando que quer ser um com Ele. Graça de Deus, as tuas misericórdias duram para sempre, duram por um período de tempo, um espaço de tempo determinado por Deus que eu não sei. E ninguém sabe até quando ela irá. Pode que para um ela termine hoje mesmo. Pode que para uns a mão escreva na parede hoje mesmo. Mene, mene, tekel, ufa, parsim. Pesado fostes na balança e achado em falta fostes. Aquilo significava: acabou o tempo de bondade e de espera. Acabou o tempo de graça e oportunidade. Pode que para uns termine hoje, talvez antes desse programa terminar. Para outros pode que termine quando ele estiver descendo à sepultura. Para muitos pode ser que já terminou, porque a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem já está condenado é porque a misericórdia, a bondade, a generosidade de Deus não é eficaz mais na vida dele. Há muitos que Paulo chamou de irreconciliáveis. Irreconciliáveis é a misericórdia não é mais eficaz na vida deles. Não mais funciona, não mais move, não mais derrama lágrimas, não mais os guia ao arrependimento. E quando isso se dá, quando as misericórdias de Deus são retiradas da vida daquela pessoa, não restará outra coisa senão a perturbação, o tormento, como aquele rico que morreu e desceu ao Hades. E a Bíblia Sagrada diz que lá do Hades ele dizia: Pai Abraão, peça para Lázaro molhar o dedo e refrescar a minha língua, porque estou terrivelmente atormentado. Nada mais poderia consolá-lo, confortá-lo, tirá-lo daquele estado de perturbação. Por quê? Porque em vida ele rejeitou a misericórdia. Bem que depois de morto, bem que lá sendo tentado pelo diabo, atormentado pelas chamas da perturbação, ele queria aceitar a misericórdia, mas o tempo havia passado. A misericórdia só pode ser aceitada em tempo oportuno. Lá ele queria água, lá ele queria Pai Abraão, lá ele queria ouvir a pregação de Lázaro, lá ele pensou na Bíblia, em Moisés, nos profetas, nos cultos que ele rejeitou quando o Evangelho foi pregado. Lá talvez ele lembrou das vezes que ele deixou de ter com Jesus, ouvir a Jesus. Mas agora era tarde. Isso tudo tinha que ser pensado antes da morte. É como muitos casamentos, depois que o pote se arrebenta, é que vai chorar o leite derramado. Depois que tudo se arrebenta, é que a pessoa vai dizer: oh, como ela era boa. Depois que aquele homem se foi, que aquela mulher se foi, depois que aquele pai desceu ao pó da terra, não mais está vivo, como o papai era bom, mas em vida nunca disse isso a ele, nunca disse isso a ela, nem um abraço, nem um beijo, nem um gesto que demonstrasse sentimento, carinho, respeito. Depois fica apenas o punhal do remorso, depois fica apenas o espinho na consciência e não mais terá como fazer nada. É como aquele bandido que recebeu o dia de liberdade para poder ir no sepultamento da sua mãe. E no dia do sepultamento da sua mãe, ele chegou à beirada do caixão, olhou para a mamãe no caixão e disse ali na beira do caixão:
Me perdoe, mamãe, por um dia ter batido na senhora. Mamãe agora não está ouvindo. Mamãe agora está em outra dimensão. Há um abismo entre nós e vós, diz a Bíblia. Nada daqui passa para lá e nada de lá vem para cá. Pediu perdão com mamãe dentro do caixão. Quantas vezes talvez ela tenha te visitado dentro daquela penitenciária e nunca pediu perdão a ela? Mas depois que morre, você acha que aquele cadáver vai ver as suas lágrimas? Sentir o calor do teu corpo? A vida, diz a Bíblia, já saiu dele e ele voltou ao trono de Deus. Não é bom esperar por muito tempo. A graça tem um limite. Para alguns sejam o caixão, para outros pode que seja aquele não a Cristo. Para outros, a graça está limitada até o dia da sua blasfêmia, até o dia em que rejeitares a Cristo por uma religião, a Cristo por um pouco mais de tempo neste mundo manchado, mundo que lhe oferece tantas ofertas fúteis e banais. E então não mais haverá graça quando a vida aqui terminar, ou quando você ou aquele indivíduo tiver a infelicidade de dizer não para Deus. Mas enquanto estamos aqui, com oportunidade, não blasfemando do Evangelho, ouvindo-o, nem que seja chorando e gemendo, talvez você nem dê conta de vivê-lo, mas você diz: isso é verdade, um dia Deus me livrará deste álcool, me livrará dessas drogas, isso é verdade. Eu preciso de Jesus para ser um melhor homem, uma melhor mulher, para ser um cristão. Eu preciso do Espírito de Deus em meu coração para nascer de novo, para ser uma nova criatura. Solicite a graça, meu amigo ouvinte. Não me importa como você está aí agora me ouvindo. Solicite a graça, solicite a misericórdia. Peça a Deus, ela está à tua disposição hoje para ser vivida. Ela está ao teu favor, solicite ela com urgência, porque é este tempo de graça que Deus determinou, chamado 7 eras da igreja, período em que Deus está visitando as nações que não são Israel, está por terminar, até porque os sinais da vinda de Cristo nos mostra que breve ele virá, não mais haverá tanto tempo. Quando ele vier arrebatar um povo dessa terra, o evangelho vai somente para os judeus, e não mais a trombeta soará, o Espírito Santo chamará, não mais a unção, o arrependimento, a graça se manifestará noutras terras para outros povos. É agora que a misericórdia está ao teu dispor. Enquanto a plenitude dos gentios, o tempo de graça dos gentios ainda não se findou, mas se findará logo logo. Bem após o arrebatamento da igreja, findará-se o tempo de graça. Bem após Ló, o justo, sair de dentro de Sodoma, essa terra está uma Sodoma, este mundo está uma Sodoma. Basta olhar para os carnavais, as celebrações, as festas mundanas. Olhe para você ver o que é padrão moral. Olha a inversão de valores. Sodoma, Sodoma outra vez na terra. Só falta Deus tirar a igreja da terra e não restará outra coisa à luz da Bíblia e das profecias, senão fogo, julgamento, e aquilo é sinal de que Deus retirou da terra a sua benignidade, que dura para sempre. Este sempre é até que o tempo termine, este sempre é até que o pecador rejeite, este sempre é até que o último Filho de Deus aceite e entre e se arrependa e receba o batismo em nome de Jesus Cristo e posteriormente seja preenchido com o Espírito Santo e reconhecido no reino dos céus. Mas agora mesmo Ele te chama. Hoje Ele te chama de muitas maneiras. Te chama a escapar do juízo, te chama a escapar da condenação. Agora mesmo a misericórdia, a bondade, a generosidade de Deus ainda está batendo nas portas dos corações, nas portas dos pecadores que não se arrependeram,
nas portas dos crentes nominais de igreja, apenas rótulos, apenas nome, mas ainda não nasceu de novo, não recebeu o Espírito Santo. Ela está chamando, está batendo na porta. Por 120 anos ela bateu na porta. A voz de Noé ecoou 120 anos. Os martelos fizeram barulho por 120 anos. Os serrotes fizeram barulhos por 120 anos. 120 anos de enfado, de canseira, de trabalho, de anunciação do Evangelho. E aquela geração blasfemando, rejeitando, ridicularizando a mensagem de Noé, tal como hoje. A mensagem está ecoando, o Evangelho está chamando, dando oportunidade nestes tempos de terríveis pecados, aonde deuses estranhos são adorados, aonde cultos a demônios são realizados. Deus ainda está chamando neste tempo ruim, escuro, de trevas, aonde a moralidade vai mal, aonde a era é uma era completamente apodrecida, aonde os valores não são mais valores. A voz ainda está chamando, a voz do sétimo anjo, a sétima vez, a sétima era em que o Espírito Santo usa uma mensagem para chamar os gentios. Não mais haverá outra era. O tempo de oportunidade de arrepender-se ainda está aqui. Deus, tentando de todos os modos livrar os seus eleitos, os seus filhos, deste mundo que está em trevas, reservados para o fogo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz que os elementos dessa terra, ardendo em fogo, se desfarão, porque os céus que agora existem e a terra que agora existe estão reservados para o dia do fogo. Malaquias 4, Ezequiel capítulo 7, desperta, meu ouvinte. Deus está te chamando a arrepender dos seus pecados. Atos 2:38, arrependei-vos, pois, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está chamando a arrepender. É uma mensagem não de cauterização, é uma mensagem não para tirar cisco nos ombros, não para poder amassagear egos, é uma mensagem não para agregar a maioria, mas é uma mensagem que te chama ao arrependimento. Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento e conversão, o resto é resto. O resto é fogo, o resto é grande tribulação. Deus trabalha com arrependimento e conversão. Converta-te antes que venha o dia mau. Converta-te e viverás melhor com tua própria alma, com tua consciência. Converta-te e viverás melhor com este marido, com esta esposa. Viverás melhor com Deus. A conversão te dá paz interior, paz que o mundo não conhece, não pode ver. Mas agora Ele te chama a viver uma vida separada do mundo. Sede santos, porque santo é o Senhor vosso Deus. 1 Pedro 1, versículo 16. Santo, separado, anda na contramão do que esse mundo tanto apregoa, defende, valoriza, cria com carinho. O mundo está criando adultério com carinho, traição com carinho, perversão sexual com carinho. O mundo está criando homicídio e homicidas com carinho, serpentes e escorpião com carinho. Separa-te disto. Sede santo, porque santo é o Senhor vosso Deus. Ouça o chamado de Deus, receba a misericórdia, enquanto a porta da arca não fechou. Entre nessa arca que ainda está com a porta aberta. Que arca, pastor? Cristo Jesus. Aquele, pois, que está em Cristo, a Bíblia diz, nenhuma condenação há mais, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há condenação para quem está na arca. Não morre afogado. Não há condenação para quem está em Cristo. Reconheceu que sua palavra é verdadeira.
e que você é um pecador, pobre pecador, que precisa das suas misericórdias, pobre pecador, que precisa do seu perdão. Venha nesse momento a Cristo, deixe-o afastá-lo da condenação, do juízo. Aceite as advertências de Deus através da pregação da palavra. Não se iluda com as paixões deste mundo. Tudo aqui passa, tudo aqui é perenal, passageiro. Não te deixes enganar. Acorde, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Venha, meu amigo, abra a tua alma e deixe Deus transformar você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.